Olá pessoal, meu nome é Shirley e junto com a Daniele nós iremos falar sobre massa e momento em 3 dimensões. Logo, estaremos estudando aplicações das integrais triplas, onde essas aplicações elas trazem conceitos físicos e geométricos bem importantes. Do ponto de vista da física, nós temos a ideia de momento, que está relacionada ao princípio da alavanca de Arquimedes, onde ele diz que a partir de um ponto de apoio e uma alavanca é possível mover o mundo. Então, isso significa que se tivermos um ponto de apoio e uma alavanca, conseguimos mover objetos de grandes massas a partir da aplicação de uma força. Já do ponto de vista geométrico, nós temos a ideia de baricentro, ou centro de massa, ou centro de gravidade, que é um ponto em torno do qual existe um equilíbrio de forças. Agora vamos ver o conceito de massa. A massa, pela definição, é quando consideramos a densidade de um objeto ocupando uma região D no espaço. Quando fazemos a integral dessa densidade sobre o espaço D, a gente consegue obter a massa do objeto. Isso pode ser melhor visto através dessa ilustração. Como qualquer integral, seu princípio pode ser baseado através de um objeto dividido em n repartições de elementos de massa. Quando fazemos essas repartições tenderem ao infinito e, por fim, fazemos o somatório, a gente pode obter uma integral. A gente pode obter a massa do objeto através de uma integral tripla no espaço D da densidade pelo elemento de volume. Veremos agora o momento de inércia em 3D. Pela definição, se r xyz é a distância ao quadrado do ponto xk, yk, zk no espaço D em relação à reta L, então o momento de inércia da massa em torno da reta L é aproximadamente o momento de inércia igual a distância ao quadrado do ponto xk, yk, zk vezes o elemento de massa. Então, a partir disso, a gente sabe que o momento de inércia em relação a L do objeto todo é a integral tripla no espaço D da distância ao quadrado pela densidade do ponto vezes o elemento de volume. Considerando o slide anterior, agora a gente pode encontrar o momento de inércia em relação ao eixo específico. Então, se considerarmos L como o eixo x, obtemos que r ao quadrado é igual a y ao quadrado mais c ao quadrado. Vejamos que se olharmos para a figura, a gente obtém isso a partir do teorema de Pitágoras, considerando esse triângulo, onde R é igual a hipotenusa. Então, fazemos o teorema de Pitágoras e obtemos que R, ou seja, hipotenusa, é igual a raiz quadrada de y ao quadrado mais e ao quadrado. Quando vamos fazer a integral do momento de inércia em relação ao eixo x, ela fica a integral tripla no espaço D de y ao quadrado mais e ao quadrado pela densidade e pelo vezes a densidade vezes o elemento de volume. Agora, para encontrarmos o primeiro momento em relação a um plano de coordenadas, nós faremos de forma semelhante aos esquemas utilizados no momento de inércia. Ao fazermos o primeiro momento em relação ao eixo x igual a x0 ou ao plano yz, nós obtemos a seguinte integral, onde ela é a integral tripla no espaço D da distância do plano a um ponto do objeto, vezes a densidade vezes o elemento de volume. A gente pode visualizar isso melhor nesse gráfico. Quando consideramos a distância do plano YZ a um ponto do objeto, ele estando em qualquer parte da extensão do eixo x, a distância desse ponto ao plano será encontrado em x, ou seja, o valor da distância será igual a x. Isso vale analogamente para todos os outros eixos e planos. Agora faremos o raio de rotação. O raio de rotação é bem simples, e o raio de rotação em relação a uma reta R é igual a raiz quadrada do momento de inércia em relação a L sobre a massa. Calcule o momento de inércia do cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4,0 menor ou igual a z menor ou igual a 3, em relação ao eixo das cotas, eixo z, com distribuição de massa dada por densidade igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui tem uma ilustração do que poderia ser o cilindro. E vamos para a resolução. A gente começa resolvendo esse exercício montando a integral, onde a gente substitui a densidade
aqui, e essa aqui é a distância que a gente tem do movimento de inércia em relação ao eixo Z. Quando a gente vai fazer essa integral, ela acaba sendo muito complicada. Então, fica mais fácil você fazer a mudança de variável pela variável que é a coordenada cilíndrica, que é bem mais fácil. E aqui você, a partir da função que eles dão de x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4, você consegue encontrar os limites de integração. E não pode esquecer de colocar o jacobiano. E aqui você tem a distância, quando você substitui as coordenadas cilíndricas. Aqui você tem a densidade, que você substituiu, você tem esse valor. E aqui é o jacobiano. Aí você vai fazer, como a gente vê que no integrando não tem nenhum θ, a gente sabe que vai ser 2π, então você pode colocar ele no começo. Você sabe que z fica igual a 3. Aí você tem a segunda integral para fazer, que é de dr, que r ao quadrado, a integral de r ao quadrado é r à quinta sobre 5. Então você pode passar o 3 para frente, porque ele é constante, então ele fica 6π, r ao quinta sobre 5, para substituir em 0 a 2. Então você fica com 6π de 32 sobre 5, e depois fica 192π sobre 5. Então, o que seria o nosso centro de massa de um sólido? Ele é um ponto cujas coordenadas xg, yg e zg são as coordenadas do centro de massa, e dadas pela condição que o momento em relação a esses planos, eles são nulos. Então, é a partir daqui que nós temos a ideia de equilíbrio. Por quê? Porque se o momento ele é nulo em todos os planos, isso significa que a superfície que está no plano, ela está sem movimento. Ela não está rotacionando para nenhum dos lados. Encontramos uma expressão para xg, que é a abscissa do nosso centro de gravidade, o y é a ordenada e o z é a cota do nosso centro de gravidade. Agora nós vamos fazer um exemplo para fixar melhor os conceitos que foram construídos. O enunciado diz: determine as coordenadas do baricentro do sólido x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 4, maior ou igual a 1, z maior ou igual a 0 e a densidade ela é igual a 4. Vamos pensar na construção desse sólido. Que sólido é esse? Sabemos que para x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, quando igual a 4, nós temos uma esfera de raio 2. Já quando é igual a 1, nós temos uma esfera de raio 1. Então, maior ou igual a 1, menor ou igual a 4, teremos uma coroa esférica com raio interno sendo 1 e raio externo sendo 2. O nosso Z, ele é maior ou igual a 0 e ele será uma semicoroa esférica que está só no eixo positivo. Então, nós só teremos a parte positiva do nosso eixo Z. Aplicando o enunciado, nós temos que o nosso sólido ele é uma semicoroa esférica de raio 1 e raio 2. A construção do nosso sólido é a seguinte: é uma coroa esférica limitada por dentro pela esfera vermelha e por fora pela esfera azul. Vamos notar que nós só temos a ilustração de meia esfera azul. Por quê? Porque o nosso Z ele está apenas na parte positiva. Nós só consideramos o eixo Z positivo. Então, o nosso sólido ele está entre essas duas esferas. Por conta de uma densidade constante, um sólido totalmente simétrico em x e em y, a nossa distribuição de massa ela também é muito simétrica em x e em y. Então, isso significa que a nossa abscissa e a nossa ordenada, elas estão no meio do sólido. Então, elas estão em equilíbrio, logo, sendo igual a 0. Então, dessa forma, nós precisamos calcular apenas o z. Para o cálculo de z, nós vamos precisar calcular duas integrais triplas, sendo uma em relação a z igual a 0 e uma em relação à massa.
Nosso sólido trata-se de uma esfera, então nós vamos precisar usar coordenadas esféricas. Aqui está a definição de coordenadas esféricas para x, y e z, as coordenadas. E aqui temos informações do nosso exercício para θ, ρ e φ. Integrando, nós temos que 4 é a densidade dada no enunciado, z é o nosso momento. Aplicamos os limites de integração. Aqui, 4, densidade. Rho, cosseno, φ é o nosso z. Rho ao quadrado, seno φ é o nosso jacobiano. E aqui são as variáveis da esfera. Então, vamos aplicar agora a integral para Rho. Aqui aplicando, esse Rho a quarta é a nossa primitiva. Então, quando aplicados os limites de integração de 1 a 2, nós temos que esse Rho a quarta é igual a 15. Por isso que já colocamos aqui. Esse 2π é porque nós não temos nenhum θ nos integrandos, então já passamos o 2π multiplicando. Esse 15 passa para fora, multiplica com 2π, nós temos 30π. Menos cosseno 2φ sobre 4 é a primitiva de seno 2φ sobre 4. Então, aqui a gente só fez uma derivada. Aplicando os limites de integração de 1 a π sobre 2, nós chegamos nessa expressão e ao resolvê-lo nós temos que 15π. Para a massa, nós temos a densidade vezes o volume da nossa esfera, que é 4 vezes 2π sobre 3. Chegamos na massa como sendo 56π sobre 3. Bom, agora substituindo os valores encontrados nas integrais, nós chegamos que o nosso ponto tem 0 em x, 0 em y e 45 sobre 56 em z.